Queremos acolher com muito carinho todas as comunidades que estão reunidas agora conosco nesta plataforma de formação. As fundações, queremos nos alegrar com vocês nesta partilha, uma partilha onde nós temos como tema vocação permanente. Querendo acolher também a Maria Francisca. Obrigada, Giz. Também quero acolher vocês com o abraço de Deus, para que esse nosso encontro seja muito frutuoso, muito cheio de respostas, que talvez nem sejamos nós a dar as respostas, mas o próprio Deus, chegando bem pertinho do nosso coração, nos fala sobre aquilo que realmente precisamos escutar. Por isso que o Espírito Santo esteja conosco. O Espírito Santo que nos traz Jesus e que nos leva para Jesus. Que seja um encontro gostoso, frutuoso, seja um encontro também nos braços de Maria, né? Que bonito, parece que é a mãe que cuida dessas coisas, cuida de seus filhos. E Maria, eu tenho escutado alguns testemunhos de algumas comunidades que também têm estado na escola de formação aqui na nossa sede, dando testemunho desses programas, né? Então, quero dizer que nós tínhamos saudades também de fazer esses programas que nós pretendemos, né, cada vez mais levar para você temas, aprofundar alguns temas referente aos carismas, referente à nossa realidade de novas comunidades. E aqui hoje eu acredito que Deus haverá de falar-nos, haverá também de nos ensinar-nos. E é isso que Ele está fazendo através da comunidade Oásis, está nos ensinando para a gente também poder auxiliar nesse caminho. Afinal de contas, a gente vai fazer 30 anos. De comunidade, né? De comunidade, né? De comunidade. Muito bem. Então, para falar em vocação permanente, a primeira pergunta que nós precisamos nos fazer, e fazer de um modo profundo, de um modo cheio da força de Deus. O que é Jesus Cristo para mim? Essa foi uma pergunta que estremeceu os apóstolos. E para vocês, quem eu sou? E depende toda a nossa vocação, toda a nossa caminhada, desta resposta. Quem é Jesus Cristo para mim? E temos que compreender também que esta identidade de Jesus Cristo, ela vai entrando e crescendo dentro de nós. Tenho certeza que quando Pedro deu a resposta, ele deu realmente no Espírito, mas era preciso que ele, como pessoa também, fosse aprofundando esta identidade de Jesus Cristo em seu coração, em sua vida. Então, a primeira pergunta que temos que nos fazer, antes de falarmos do que é uma vocação permanente, as vantagens e tudo, porque tudo, absolutamente tudo, reside na pessoa de Jesus, o que Ele é para mim. E os apóstolos, no início da igreja, no início da evangelização, diziam: Jesus Cristo, Filho de Deus, Salvador. Nós precisamos penetrar nisso, pela própria experiência da minha vida. À medida que eu vou sendo introduzida nesta dimensão da identidade de Jesus, mais eu me sinto comprometida com uma resposta para todo sempre. E gostaria de trazer para vocês uma parábola
que é do boneco de sal. Nós sabemos que o sal é extraído do mar. O sal que nós usamos é extraído do mar. E foi feito com este sal extraído do mar um boneco de sal. E este boneco de sal começou a admirar o mar, começou a se encantar com o movimento das ondas, enfim, se enamorar do mar. E ele chegou pertinho. E quando ele chegou pertinho das ondas, ele percebeu que os seus pezinhos derreteram. Então ele voltou correndo, meio apavorado, fiquei sem os pés. Mas continuou olhando para o mar, continuou se encantando com o mar. E foi de novo. E quando ele percebeu, ficou derretido até o joelho. Saiu correndo, disse, olha, me derreti até os joelhos. Mas o encanto pelo mar, o mar o seduzia. E ele entrou mais um pouquinho, saiu mais uma vez. E por fim, ele resolveu entrar totalmente. E o que aconteceu? Ele deixou de ser um boneco de sal para tornar-se parte do próprio mar. E uma vocação permanente é esta sedução que nós vamos tendo, sendo atraídos por este Deus, e nós sentimos que nós vamos se derretendo nele. Dói o derreter, dói, porque temos que perder a nossa autonomia, nosso egoísmo, enfim. Mas é tão fantástico, é tão maravilhoso este mar, que nós já não nos importamos mais de sermos derretidos como bonecos de sal para nos tornarmos parte deste oceano, parte deste mar. E o Catecismo da Igreja Católica começa dizendo: por que o homem foi criado? Por que você existe? Para que você existe? O homem foi criado para conhecer Deus, porque quem o conhece se apaixona, o ama, o adora, para conhecer, amar, servir esse Deus e depois participar da sua vida divina. Então, o entendimento de uma vocação que vai até o fim da vida parte deste princípio. O porquê eu fui feito, qual é a orientação da minha vida, qual é o sentido da minha caminhada. Na verdade, enamorar-se de Deus. Só vai permanecer numa vocação e que se torna permanente, mas não algo que, eu não sei fazer outra coisa, já minha vida está assim, então eu vou continuar. Não, mas uma vocação permanente que exala a cada instante uma admiração, um fascínio por este Deus. E é a partir disso que se contagia, a partir disso que se atrai. Porque quando nós estamos desanimados, estamos fazendo porque não tem outra opção, nós não só não atraímos, como repelimos até aqueles que gostariam de descobrir. É isso, Gisane? Nossa, tô bebendo, né? Então, me parece, quando você coloca essa vocação permanente, aquela que eu abraço, né, Maria? A vida inteira e para sempre. Onde ela começa? Eu acho que uma das perguntas que o ouvinte, ou né, o pessoal de comunidade sempre nos faz. Quando que começa a ser, quando a minha vocação é permanente? Quando que eu sei que ela é para sempre? Bom, a palavra nos diz quando começa. Isso né? mesmo. Antes que tu fosses tecido no ventre de tua mãe,
eu já te conhecia. Esta palavra, o conhecer de Deus, significa eu te busquei por nada e inscrevi em ti a imagem e a semelhança de meu filho. Antes que tu fosse tecido no ventre de tua mãe. E antes de saíres do ventre de tua mãe, eu já te havia escolhido. Então, uma característica que eu posso dizer primeira é ter sido chamado. Ter sido chamado. É claro que nós estamos quase que falando de uma vocação, de uma comunidade. De uma comunidade, uma consagração de vida. Uma consagração de vida, porque todos foram chamados, todos. É impossível que haja alguém na face da terra, ou que houve, ou que haverá, que não tenha sido enviado para uma missão, para algo, nesta terra. Então, nós estamos falando mais de uma vida consagrada, né? Um caminho de consagração permanente. Então, situando, né, como a Maria dizia, nós iniciamos um caminho vocacional, acho que acontece com todos, onde nós vamos descobrindo determinado carisma, determinada comunidade, um jeito de ser e viver daquelas pessoas que estão envolvidas ali. A gente conhece olhando e vendo fazer, vendo ministrar um ensino, vendo ministrar uma oração, também a vida fraterna, como se senta, como se conversa. Todo esse dom, todo esse carisma de uma fundação está presente nas pessoas. Em especial, é claro, né, na pessoa do fundador. Então, é claro que você se sente atraído, você se sente chamado. E esse chamado do ventre materno vai ecoar naquela hora. Vai como que se começasse a tocar, eu me lembrei agora, Maria, daquelas caixinhas de música, onde está fechada, ali tem o som, tem a bailarina, tem tudo o porta-joia, e quando se abre, a música começa a tocar. Então, me parece que uma vocação permanente, ela realmente inicia quando eu começo a escutar esta canção, essa música, esse lugar que me atrai, essa maneira de ser e de rezar que eu sempre quis. Mas eu nem sabia que eu queria, nem tinha ideia do que era. E eu começo a me identificar com esta pessoa do fundador ou da fundadora, com essa pessoa da comunidade que está em volta desse local, e eu quero viver esta vida. Parece que esse desejo primeiro. Ali inicia uma vocação inicial, ali uma descoberta, discernimentos e tudo mais, que também você está envolvido. Quando começa dentro de um carisma, uma vocação permanente, quando se passa esse tempo de discernimento, esse tempo de oração, esse tempo de mais maturidade humana, onde Deus mesmo vai me dando uma palavra ou muitas ações que vão me confirmando, né? Você é deste lugar, você é deste povo, você foi chamado a este povo. Então, esse tempo de formação, esse tempo que se chama formação inicial, vai desembocar numa consagração de vida. Então, ali, vamos dizer assim, de uma maneira muito prática, inicia a formação permanente, que é o tempo, ela nunca acaba, não é, Maria? Nunca acaba, mas ela com a consagração, vamos dizer assim, nós somos confirmados diante de Deus, diante da comunidade e diante do povo, o público, né? Uma consagração pública, eu sou confirmado como aquele carisma, com aquela identidade, com aquela missão. E depois de confirmado, permanecer até o dia que temos que atravessar para outra margem. Porque a vocação na Bíblia, o homem é mais vocação do que natureza. Porque a natureza humana é de todo ser humano, mas aquele toque de Deus mais especial, mais profundo,
equivale como, digamos assim, é mais importante do que a minha natureza. A vocação que eu porto é muito mais do que a minha natureza humana. Então, veja que o perceber a vocação não é tanto um nível intelectual, um pensar, mas é um palpitar diferente do coração. O coração tem razões que a própria razão desconhece. De repente você se encanta, de repente, né? Este é o amor de Deus que é derramado em você e que espera uma resposta, digamos assim, um acolhimento deste amor de Deus. Porque a vocação é uma escolha de Deus, que é o caminho que Ele escolheu para mim para ser amado. Ele escolheu, no meu caso, a comunidade Oásis para que eu o ame desse jeito. Por isso que uma vocação autêntica, ela jamais pode deixar de acontecer, porque é o caminho escolhido por Deus para que eu chegue até Ele, para que eu retribua, ou eu me encante e com o amor que Ele me dá, que Ele me fornece. Então, no momento que eu vou saindo levianamente do caminho que Deus escolheu para mim, para que eu o ame, eu já perco o caminho do próprio amor de Deus. Hoje se vive muito relativismo, achismo e estas coisas, mas quem viveu um tempo mais antigo, como o meu caso, eu escutei muitas vezes: quem não segue a sua vocação, quem não permanece na sua vocação, tem muitas dificuldades de salvação. É muito sério, porque nós temos que nos colocar como criaturas que recebem de Deus esse trajeto de vida. E nós não podemos, não somos autorizados a mudá-lo, a não dar importância, né? Eu preciso, como Jesus, todos os dias, Jesus se encontrava com o Pai, para firmar a sua identidade e a sua missão. Portanto, as vocações que se perdem é pela falta deste encontro com aquele que vai me dizendo gradativamente, vai abrindo o meu caminho de percurso. E assim foi na vida de Jesus, foi na vida de Maria, de todos os santos. Santa Teresinha do Menino Jesus diz, né? Eu sou o que Deus pensa de mim. E eu preciso buscar nele, Senhor, o que tu pensaste de mim? Quais foram as obras que de antemão tu já preparastes para que eu realizasse? Então, é muito sério o caminho de vocação. Por isso que eles têm que ser permanente e acontece como permanente se houver uma formação permanente. Então, quem não quer receber formação, que acha que eu já sei que chega e etc., dificilmente permanecerá no seu chamado. E se permanecer, às vezes, responde para com este chamado de uma forma muito medíocre, muito vazia, muito empurrada, muito cheia de cordinha, sabe? Vai um pouquinho, pô, para, dá mais um pouquinho de corda, né? Porque a autêntica vocação traz em si tudo o que a pessoa precisa para continuar dizendo o seu sim. Gislaine, é isso aí. É isso, quero continuar disso, né? A formação, ela vai auxiliar a pessoa que acolheu a sua consagração, que diante de Deus responde. Ela vai auxiliar que mantenha o sim. Porque um passo
é quando eu chego nesse momento, vamos dizer assim, do meu caminho, onde eu mesmo digo, é aqui, é para este lugar, é para este povo que Deus me chamou, é o que eu sou. Por exemplo, ser oásis é isto que eu sou, é este carisma que eu sou, é o ápice, ou seja, a descoberta de quem sou eu. Cheguei. Agora, a vocação definitiva ou permanente, ela é chamada vocação estável. Por que ela é chamada estável? Diante da minha instabilidade humana, eu deposito num outro, totalmente outro, que não sou eu, que é Deus. A minha história, o meu presente, o meu passado e o meu futuro. Como que eu faço isso? Né? Primeiro, claro, assumindo o compromisso que eu tenho de assumir todos os dias. Desde aquela regra de vida que a minha comunidade me diz, me propõe, eu assumo a palavra, o evangelho, o magistério da igreja como definitivo, imutável, não se pode mudar o que Deus diz, eu assumo isso para a minha vida, para a minha vocação e para a minha missão. E eu também vou me realizando através desse caminho de formação, que vai me dizer, olha, hoje nós vamos trabalhar esta área da tua vida. Hoje eu vejo que você tem tido essas reações. Hoje eu vejo que você precisa enfrentar esta realidade. Então, dentro da comunidade, na formação, essa formação permanente, até mesmo na oração pessoal, até mesmo numa missão que eu vou realizar, vai me confrontando com a decisão que eu tomei de pertencer a Deus através desse carisma, deste dom, desse local e dessa missão. Então, o dia a dia vai me provocar e eu preciso de um outro para me ajudar a responder e amadurecer na fé, e amadurecer na resposta e permanecer estável, que é o quê? Não deixar, esse mundo diz assim, Maria, não pode ser, não existe aliança definitiva. Esse mundo diz isso para nós. Esse mundo diz, não é possível permanecer com a mesma pessoa durante a vida inteira. E Deus, na pessoa de Jesus, nos traz uma proposta totalmente nova e incalculável e extraordinária e admirável, que é realizar pela sua graça, pela força, mas também por aqueles que estão em volta de nós, que vão nos ajudando a realizar realmente uma aliança definitiva como Ele faz conosco. Acho que é assim. Sim. E é nessa decisão bem decidida, como dizia Santa Teresa d'Ávila, né? Precisamos ter decisões bem decididas que Deus realmente faz com que a nossa vida possa produzir muitos frutos. Veja bem, se você tem um empregado que constantemente está olhando para ver se ele acha uma oportunidade melhor. Opa, né? Tá com o olho para fora. Tá com o olho para fora. Tal. Tô aí, tô fazendo, mas você confia neste operário, nesse empregado, para ensinar algo a mais, para oportunizar um outro posto, alguma coisa? Claro que não. Porque você percebe que qualquer hora ele vai sair da tua firma. Então, nós precisamos, diante de nós mesmos, tomarmos esta decisão. No começo, onde a gente está muito empolgado, é tudo muito maravilhoso, sabe? Um tempo romântico. É o tempo romântico, porém depois é preciso que a nossa decisão, o nosso amor amadureça. Então vêm as dificuldades, as contrariedades, os ventos fortes. E é nesses momentos que nós temos que firmar o nosso sim. Um dia eu perguntava à Nossa Senhora, eu devia estar muito chateada com alguma coisa. Eu disse, Maria, tu cantavas o Magnífica aos pés da cruz? O que eu
creio que quando Nossa Senhora cantou Magnífica, ela dançou, ela, sei lá, foi algo assim como nunca tinha acontecido no mundo, pois ela estava sendo o canal para a vinda do Salvador. Então, eu imagino que o maior momento que existiu no universo foi este de Maria no Magnífica. Então, eu perguntava a ela se aos pés da cruz ela continuava cantando Magnífica. E ela me disse, não, eu não cantei o Magnífica, mas eu continuei mantendo o meu sim. E há um tempo atrás eu soube de uma frase que eu penso que deve ser este o desafio da formação permanente, da vocação permanente, que o Calvário é o lugar dos amantes. O Calvário é o lugar dos amantes. Porque Jesus Cristo, naquela situação, permaneceu, por quê? Porque dentro dele havia o fogo do amor. E é este fogo do amor é que nos mantém numa vocação permanente e num desejo de ser formado, trabalhado todos os dias da nossa vida. Quando nós começamos a recusar a dor da formação, nós já estamos recusando até este encontro no Calvário, que é o lugar dos amantes. Acima da dor, acima, não falo só de dor física, mas de um coração machucado pelas decepções, por tantas coisas. Mas o que me faz permanecer é subir o Calvário e dizer o meu sim, grudadinho em Maria, e compreendendo o fogo do amor que estava dentro de Jesus Cristo. Porque tantas vezes eu digo, como é que tu aguentaste tudo isso? Como, Senhor? E ele sempre tem uma resposta, por amor. Então, se eu quero avaliar a qualidade do meu amor, é olhar profundamente qual é o meu sim quando eu me encontro num momento difícil, num momento de decepção. E este é o momento para dizer a Jesus, me abraça forte, não me deixa fugir, porque tu conheces a minha fraqueza. Então, o querer ser permanente, querer continuar, é uma decisão de amor, é uma decisão de fé, é uma decisão bem decidida. E, se não for assim, não persevera. Às vezes fica 10, 15 anos numa vocação que a gente nota que vai esfriando. E lá adiante, pergunta, mas será que Deus queria isso para mim? Deus quis. Você é que não respondeu com qualidade ao amor que Deus te deu. Nos presenteia com um chamado específico, pessoal, único e irrepetível, porque os dons de Deus não são revogados. Os dons de Deus são para sempre. Então, o que faltou em mim, faltou a correspondência a este chamado. Temos alguma coisa ali, pelo jeito, né? Sim, eu tô ouvindo, de que, nossa, é bem isso. Eu quero, antes de continuar de fazer a leitura aqui, de convidar aqueles que querem fazer perguntas, podem enviar as perguntas pela plataforma, a gente vai tentar aqui responder, né, dentro do possível, responder a pergunta que você tem. E quando você estava falando, eu comecei a ler de novo aqui sobre o autor Amedeo Sensini. Ele é sacerdote e é formado psicólogo para a vida consagrada, é uma pessoa que tem nos orientado muito. E ele diz assim, a vocação para a consagração a Deus não é algo simples nem automático.
é obra de Deus e do homem, de quem a propõe e de quem a recebe, por um período de tempo dedicado especialmente para isto e depois para toda a vida. Então, é uma obra de Deus e do homem. Não existe uma via única, né? Eu me lembro dessa palavra que Deus me deu há muitos anos, que foi que Ele tinha me escolhido, né? Então, Deus me escolheu, assim como escolheu você, mas em determinado momento, Ele nos pede também a nossa via. Escolhe Deus, né? Me escolhe. Então, essa escolha de que Ele seja Deus, que eu seja a criatura, que Ele seja o amado, que Ele seja mais amado que eu, ou que qualquer outro tipo, né, de prazer, ou de situação, ou de atração que possa acontecer, e vai acontecendo na nossa vida. As coisas à nossa volta vão nos atraindo de alguma forma, porque o ser humano tende a ficar um pouco movido pelos seus próprios sentimentos. E os sentimentos são instáveis, já não é mais a vocação. Sentimentos não é a vocação. A vocação é a decisão, isso que você estava dizendo, decisão decidida. E eu queria dizer também, Maria, que você mencionou a fé, que realmente, né, eu preciso dar uma resposta de fé. Uma resposta de crer, de continuar crendo que Ele continua me chamando. E um pilar de dar uma resposta de fé, um dos pilares é a intimidade com Deus. É a leste divina, é o momento que Ele me fala, que Ele explica as escrituras, que Ele me diz a sós coisas que só Ele poderia me dizer. Em momentos, às vezes, dolorosos, ou em momentos de alegria, ou momentos até mesmo de drama, que nem é só dor, mas é um drama, E outra situação dentro da resposta de fé que eu gostaria de dizer é cuidemos com as dúvidas diabólicas, certo? Que é aquela sugestão, aquela suspeita. Primeiro, que não é o meu lugar, ou será mesmo que Ele me chamou? Seja num casamento, numa aliança matrimonial, seja um sacerdócio, seja uma consagração de vida. Quando Deus nos dá uma aliança, quando Ele faz um compromisso conosco, esse compromisso é definitivo. E muitas vezes nós é que abrimos um leque, ou seja, até mesmo seduzidos por esses dados inflamados do maligno, porque estamos passando por algum momento de dificuldade ou outras situações, que vem nos dizer, não, mas não é bem assim. Ou não precisa ser tanto assim. Ou será mesmo que eu deveria ter casado? Ou será mesmo que eu deveria ter me consagrado? Será mesmo que eu deveria ter sido sacerdote? São perguntas que você escuta toda hora na mídia. E são respostas que muitas vezes nós encontramos dos nossos irmãos que não são uma resposta de fé, mas uma resposta que vem contra uma busca humana, um desejo humano. Tem perguntas depois quando você fala. Sim. Um aspecto que precisamos nos dar conta hoje, que nós somos um composto de matéria e de espírito. E hoje se é levado a valorizar muito mais a matéria, porque satisfazer a matéria é bem mais fácil e mais rápido. E o mundo nos ensina a ver a matéria como o principal da nossa vida. Porque a matéria é concreta, é real, é tocável, ao passo que o espírito Ele é concreto, mas não é matéria. Exatamente. Ele é, digamos assim, invisível. Ele é mais difícil de chegar ao espírito. Então, hoje se responde muito mais à matéria do que ao espírito. E o Papa Bento XVI chamava atenção para o jardim que existe dentro do homem e que era muito apresentado pelos padres do deserto. E se nós vamos ver a história da salvação,
nós encontramos o Jardim do Éden, onde foi criado o ser humano. Pelo pecado, pela opção ao pecado, e o pecado, entenda-se, é um autoconhecimento sem Deus. Porque a proposta, a sedução do demônio foi essa: não, vocês serão como deuses, vocês vão decidir o que é bom, o que não é, o que é certo, o que não é. Vocês serão como deuses. Então, este autoconhecimento sem Deus é o pecado original, é a origem do nosso afastamento de Deus. Nós perdemos Deus quando nós queremos ser nossos próprios condutores. Então tem o Jardim do Éden. Depois nós vamos encontrar o Jardim das Oliveiras, onde Jesus teve a sua agonia. E depois vamos encontrar o jardim onde estava situado o sepulcro. E quando Madalena encontra esta pessoa, este homem ali, ela pensa ser o jardineiro. E ele pergunta: por que choras? E ela diz: porque roubaram meu Senhor e eu não sei onde o colocaram. Se tu o levastes, diga-me, para que eu vá buscar. E Jesus diz: Maria. E ela então enxerga e diz: Rabone. Então o Papa Bento XVI fala que dentro de nós temos um jardim. E dentro deste jardim nós vamos encontrar todos estes momentos. O momento da nossa rebelião, o momento da nossa fraqueza de dominação, de tantas coisas. Nós vamos encontrar também a dor, o arrependimento, que precisamos colocá-lo em Jesus Cristo. Quantas vezes eu digo: Senhor, eu quero pôr o meu simzinho, que nem é sim, junto com o teu. E também nós o encontramos ressuscitado. O místico, na verdade, uma vocação permanente, é uma larga abertura a sermos místicos. E o que é um místico? É essa experiência com a humanidade ressuscitada de Jesus. E uma vocação permanente precisa todas as vezes, todos os dias, ou com muita frequência, encontrar este jardineiro e diz: roubaram o Senhor, eu não estou encontrando onde tu o colocaste, para que o próprio Jesus nos diga, chame o nosso nome, para que nesta experiência humana do ressuscitado possamos conduzir a nossa humanidade na continuidade do sim. Haverá muitas lágrimas. Jesus diz para mim, diz para você, que não se perca nenhuma dessas lágrimas. Deixe-as serem derramadas em meu coração. Então, só existe uma vocação a este nível de consagração quando nós temos uma intimidade ininterrupta com Jesus Cristo, Filho de Deus, Salvador. Porque se é apenas um Jesus histórico, ou se é apenas um Jesus fascinante, isso é nada. Jesus Cristo é Deus e verdadeiro homem também. Então, este encontro vai movendo, vai me lançando em ter uma decisão. Eu quero sempre estar contigo. Chorando, às vezes resmungando, às vezes brincando, às vezes louvando, às vezes... mas todas as manifestações humanas, elas precisam ser derramadas em Jesus Cristo. É este nível de fé
de intimidade, de uma aceitação incondicional da sua palavra, é que faz não apenas ser uma vocação permanente, mas uma vocação que encante a face da terra. Veja que Paulo, na carta aos Filipenses, ele diz: era fariseu, de conduta perfeita, né? Da tribo de Benjamim, fui discípulo de Gamaliel, e foi contando todas as coisas que lhe eram tão importantes. E ele diz: tudo isso hoje eu tenho em conta de esterco, diante do conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. E Paulo, em suas cartas, já não escreve nada disso na saudação, mas ele dá a sua definição de vocação, não mais de cidadão romano ou cidadão de Israel, mas ele diz: Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, por chamamento e vontade de Deus Pai. É por isso que 2000 anos depois estamos falando de Paulo. Então, aquela vocação, que deve ter durado o quê? Uns 30 anos, sei lá quantos anos, mas foi tão plena deste entendimento da sua identidade mais profunda, porque a vocação é a minha identidade mais profunda. Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, por chamamento e vontade de Deus Pai. Pronto, isso era Paulo. Então, uma vocação permanente é um estar apaixonado por Jesus Cristo. É isso mesmo, eu não creio. Dá para sair não disso. Dá para sair. A gente vê não pelos dá. santos, a gente vê pela história da igreja, a gente vê pela dedicação, né? Quem se dedica a Deus verdadeiramente? O apaixonado. Tem uma pergunta aqui, diz assim: quais são os principais fatores que impedem o amadurecimento de uma vocação? Eu quero dizer 2. Ótimo. Pois você também indica. Eu penso que um fator é esconder-se. Ou seja, não trazer para fora, para a formação pessoal, para as suas autoridades, para as suas mediações humanas, o que está dentro. Aí o que acontece? Não há como haver crescimento se dentro de mim eu não trago os meus sentimentos, pensamentos, história, medos. Então eu não posso enfrentá-los. E se eu não posso enfrentá-los, eu também não posso crescer. Eu penso que uma coisa inclusive a palavra diz: a verdade vos libertará. Vos libertará. Seja qual for. E qual era a gana de Jesus? Os fariseus. Por quê? Porque dentro eles eram sepulcros caiados. A hipocrisia, a falsidade. E por fora, todos bonitaços, né? Todos sorridentes, tudo estava bem. E por dentro, sepulcros caiados. É isso. Eu vejo que, no caso, acompanhando algumas vocações, eu penso que a grande maioria deixou a vocação justamente porque escondeu-se. Ou seja, não se colocou na verdade, na luz, aquilo que estava dentro, justificou a vida inteira, a sua vida, e não pôde ser quem Deus sonhou que seja. Não pôde ser aquilo que Deus sonhar. E é duro trazer a verdade a gente. É duro, é uma luta, e tem uma voz então que diz: você não precisa dizer, não é bem assim. Não vai ser entendida, o que vão pensar. E justamente me parece que esse é o primeiro passo, a verdade de si. E a segunda, que eu gostaria de confirmar, que nós já estamos falando da intimidade com Deus. Então, é o segundo pilar. Para o amadurecimento da minha vocação, eu preciso escutar. Eu preciso escutá-lo, eu preciso dizer: Deus me disse. Porque aí eu coloco ele no seu devido lugar de Deus. Então, aí eu preciso dizer, Deus me falou, seja a palavra escrita, seja uma profecia, seja uma indicação do formador que me diz: olha isso, ou seja aquela escuta que você estava falando, particular e ininterrupta com Deus. Então, esses dois fatores, se não amadurece, se não caminha, se não zela pelo horário de oração pessoal, se não zela pelo diálogo com Jesus no nosso dia a dia, e não vem para fora a nossa história, o que nós fizemos, o que deixamos de fazer, o que aconteceu,
que sentimos e o que pensamos, nós não amadurecemos na vocação. E é uma liberdade extraordinária. Quando a gente disse tudo da gente, Ai, que alívio! Precisa ter medo de nada. Olha, quem gostou, gostou, quem não gostou, não gostou, né? É bom demais. Mas, nossa, como é verdadeira e gostosa a liberdade de quem já não tem mais nada para esconder, né? Nossa, disse tudo agora. De- E é verdade. É isso E é aí. assim que devemos fazer dentro de uma comunidade, uma consagração de vida entre nós. Né? Na própria comunidade existe a pessoa que você, ou o fundador, ou alguém que é o fundador, designa para ouvir esse outro, que precisa dizer o que está dentro. Porque senão o demônio tem poder. Ah, sim. Não é assim, Maria? Aquilo que a gente deixa escondidinho, ou as torturas que nos impomos, né, em nossa sala de tortura, isso que tira a beleza da vida. Isso que tira a beleza da vida, né? E na partilha da nossa pobreza, da nossa pequenez, do nosso ser criatural, nos deixa livres. E uma vocação livre é maravilhosa. Ser o que Deus nos fez para ser, mas ser liberdade. Esta liberdade que nos vem da partilha de nossa verdade pessoal e a intimidade com Deus não vai para frente. Tem uma outra pergunta. De que forma devemos abordar e incutir a cultura formativa para que torne-se permanente e não repetitiva? É Márcio Reis, da Comunidade Católica Theotokos Mater Ecclesia do Belém do Pará. Nossa, que bom. Bom, eu não sei bem se eu entendi a sua pergunta, mas eu vou dizer assim, ó. Para tornar uma formação permanente é trazer o membro, o vocacionado, a responsabilidade daquilo que a gente coloca na sua mão. Primeiro, eu preciso, em vez de ficar repetindo, faz isso, não faz aquilo, é assim, não é assim. Todos os dias eu preciso ajudá-lo a assumir a responsabilidade que compete a ele dentro do corpo comunitário. Acho que é uma das formas de ajudá-lo a amadurecer e a crescer, para que eu não torne, sempre eu vou repetindo, para que ele faça ações e realize como uma criança, senta na mesa direito, come direito, para que ele não permaneça infantil. Eu acredito que é isso que você quer saber. E também ajudá-lo a fazer isso que a gente falou, escutar Deus, escutar. Mover-se pelo Espírito que fala na consciência, que nos ajuda a dizer não, isso sim. Ele mesmo precisa aprender a tomar também essas decisões interiores. E este repetitivo também, nós podemos ver no aspecto que talvez seja dizendo sempre os mesmos ensinos, né? Certo, às pode vezes ser. O repetitivo é os mesmos assuntos, mas eu vou te dizer uma coisa, quem tem intimidade com Deus jamais é repetitivo, porque o eu sou, a cada instante, ele traz uma novidade. Mesmo que você fale, por exemplo, 10 vezes ou 20 vezes sobre o mistério da encarnação, em cada vez que você falar, se você está aberto à luz do Espírito, se tem intimidade com Jesus Cristo, você vai falar da encarnação cada vez mais profundo, mais bonito, mais significativo. Então, às vezes, a gente precisa não tanto mudar de assunto, mas trazê-los para uma profundidade mais significativa, mais bonita, mais introduzida no mistério. Este que deve ser o objetivo da formação, trazer a pessoa não apenas para ter um conhecimento do mistério, mas para ser sugada para dentro do mistério. Então, jamais em termos de formação sobre os mais diversos assuntos da fé,
vão ser repetitivos. É que às vezes a gente é muito pobre naquilo que vai dizer diante do mistério. Mas se falar de Maria 500 vezes você vai ver aspectos novos. Se você diz, Espírito Santo, fale você de Maria. Nossa, Espírito Santo. É lindo. Então, talvez esse repetitivo, um aspecto é aquele que a Gislaine falou, a pessoa tem que aprender a andar com as suas pernas, com suas responsabilidades, porque o homem deve ser responsável pelas suas decisões e opções que são de todos os dias. Todos os dias temos que fazer opções e nós temos que ser responsáveis por elas. Mas também o ensino da formação não pode ser repetitivo, ele tem que ser talvez o mesmo, mas com raízes mais profundas. Veja que na escola a gente aprende o sujeito no terceiro, eu não sei mais como é que é, mas no terceiro ano, né, do início se aprende um pouquinho de sujeito. E até a faculdade vai se aprendendo de sujeito, predicado, verbo, cada vez mais aprofundado. Né? Uhum. E eu gosto muito de uma frase, acho que nós temos que terminar, estamos no nosso horário, quase. Mas eu gosto muito de uma frase que também é uma frase que a igreja nos diz, aprendendo a aprender sempre. Então, é preciso, conforme a sede que eu tenho dentro, eu vou buscar. Há pouco nós ouvimos esta palavra da ressurreição, Maria Madalena que diz, aonde puseste o corpo de Jesus, eu vou buscá-lo. Então, essa palavra diante do mistério, diante do que eu aprendo, diante do que eu passo, né? Essas perguntas, querer respostas, querer encontrar-se com ele, querer amadurecer, também vem da sede ou da quantidade de sede que essa vocação tem dentro de si. E outra coisa, para terminar mesmo, né? Cuidar, policiar-se. A gente não pode querer ver tudo. A gente não pode querer ouvir tudo. A gente não pode querer saber tudo. Porque isto nos esvazia, mata a nossa vocação. Cuidar do circo, que toda vez tem lá no picadeiro um palhaço novo, uma piruleta nova. E a gente sentado na arquibancada fica olhando. Todo dia aquela notícia, todo dia aquilo, vai passar a nossa vida e estaremos sentados na arquibancada da vida. E não é para isso que Deus nos fez. Deixemos os circos para aqueles que querem fazer. Que eles estão no brincadeira. Mas um vocacionado jamais pode pretender, ousar, permanecer na arquibancada acompanhando o circo que habilmente o mundo nos apresenta todos os dias. A Jana também, que está conosco, o pessoal da comunidade Oásis está aqui em volta da gente, diz que muitas pessoas nos mandaram aqui um abraço, eu dei uma piscadinha para ela aqui, nos mandaram um abraço para nós das comunidades, nós queremos agradecer. Claro, né, Maria? Eu quero todos esses É verdade, como a gente ama cada um, cada carisma, e a gente tem mesmo, né, como Carisma Oásis, esse amor, essa missão de acolhê-los e também um grande afeto de Deus sobre cada um, sobre cada vocação e sobre cada missão. É isso aí. Quer dar o tchau? Eu quero Então, dizer, tá. Cuide-se e viva a intimidade com Jesus Cristo. Mas é preciso que você opte profundamente pela castidade. Porque ninguém é íntimo de Jesus Cristo, como deve ser no amor verdadeiro, se não tiver castidade. Por quê? Porque Jesus Cristo é homem. Homem, perfeito homem. Então, muitas vezes a gente tem facilidade com o Espírito Santo, porque eu imagino o Espírito Santo um raio laser. Então, é fácil. Sim. Quer dizer, o Pai, eu imagino, não sei o que é o Espírito, por isso, um Espírito. Mas Jesus Cristo é um homem, perfeito homem.
E sem castidade nós não podemos ter intimidade com Ele, que é a razão que nos torna perseverantes em nosso chamado. Coisa linda Deus dizer, vem, vem filho amado, vem filha amada, né? Vem tomar posse. Nossa, aguardo esse dia com toda a ansiedade, toda Beijo paixão. para vocês. Um abraço, até a próxima oportunidade.